Nessa semana, lemos a Parashat Toldot, que começa a contar um pouquinho da história de Yitzhak e Rivka. Eles por muitos anos não conseguiam ter filhos, até que eles rezaram para Deus e finalmente foram atendidos. Então a gente vê, aconteceu praticamente um milagre. Rivka não conseguia ter filhos e depois dessa tefilá de Yitzhak e Rivka, ela finalmente engravidou. Aqui não tem milagre nenhum. Os nossos sábios explicam que quando Deus ele criou o mundo, parte da natureza do mundo, ele colocou a força da tefilá. Quer dizer, a força da tefilá não é uma força milagrosa, é uma força que faz parte das regras do mundo material. E quando a gente faz tefilá, a gente consegue se conectar direto com o Criador do mundo. Os nossos sábios trazem um exemplo para isso de um pobre que ele está vendo, ele está esfomeado e ele está vendo pessoas chiques entrando numa festa e ele pergunta o que está acontecendo e contam para ele que lá está tendo uma festa do rei. E aquele pobre fica desesperado por um prato de comida e ele tenta entrar e os guardas não deixam. Falou, não, você não pode, cadê seu convite? Falou, não tenho convite, então você não pode entrar, mas eu estou desesperado, eu quero comida e os guardas não deixam, até que esse homem ele entra na força e ele vai correndo até o rei e ele pede para o rei, por favor, me dá um prato de comida. E o rei tem misericórdia e dá para ele, falou, você pode comer à vontade tudo o que você quiser. Então não adianta a gente pedir para os guardas, tem que ir direto no rei e é isso que a tefilá faz. Quando a gente faz uma tefilá, a gente vai direto em Hashem e os nossos pedidos são escutados. Mas tem um pequeno detalhe, por que está escrito que ele estava num canto oposto ao de Rivka? O que importa como eles estavam rezando? Então os nossos sábios explicam que aqui não é a posição que eles estavam rezando. Quando fala que ele estava numa direção oposta ao de Rivka, significa quando eles estão rezando para ter um filho, eles não estão rezando, por favor, Deus me dá um filho. Eles estão rezando pelo outro. Quando Yitzhak ele rezou, por favor, Deus, permita que Rivka tenha um filho. Quando Rivka rezou, ela falou, Deus, por favor, permita que Yitzhak tenha um filho. Isso é uma regra, uma garantia, quando a gente reza por uma coisa que a gente precisa e a gente pede pelos outros, isso é uma garantia que a nossa tefilá ela vai ser escutada. Eu conheço pessoalmente um grupo de moças, eram 3 moças que estavam numa midrashá, num centro de estudos de Israel, e elas estavam já em idade de shidurim, de casar, e não estavam encontrando, e elas fizeram, entre aspas, um pacto entre elas. O que elas decidiram? Que a partir daquele dia, uma ia rezar pela outra, não só rezar por ela mesma para encontrar um shidur, mas vai começar a rezar pelas outras que precisam a mesma coisa. E o mais impressionante aconteceu, as 3 ficaram noivas na mesma semana. Então a gente vê a força da tefilá quando a gente se importa com os outros. Quando os nossos sábios fixaram a tefilá na Amidah, no Shmoneh Esrei, a gente percebe que todas as tefilot elas estão no plural. Nos cure, nos mande parnassá, sempre a gente pede pensando nas outras pessoas. E os nossos sábios falam que se a gente reza com a kavaná correta, com as intenções corretas, pensando também nas outras pessoas, a gente cumpre a mitzvah de ve'ahavta lerecha kamoicha, de amar o próximo como a você mesmo, porque você está incluindo outras pessoas. Então, além de cumprir mitzvot, isso tem a garantia que a nossa tefilá vai ser escutada. Então, Bezrat Hashem, toda vez que a gente precisar de alguma coisa, a gente não pode esquecer, tem outras pessoas precisando. A gente está com dificuldade de parnassá, olha quanta gente precisando de parnassá. A gente precisa de uma cura, olha quantas pessoas doentes tem no mundo. Qualquer coisa que a gente precisa, a gente lembrar que tem outras pessoas que também precisam, e se a gente incluir as outras pessoas na nossa tefilá, a gente está garantindo uma regra espiritual que a nossa tefilá ela vai ser escutada. Shabbat Shalom.